rapaziada, professor Diogo Medeiros, estou mais uma vez aqui com você num videozinho curto no YouTube, no meu canal aqui, Diogo Medeiros. Já se inscreve aí para novidades, porque eu tô bombando de vídeo essa parada aqui e até o final do ano vocês vão ver o tanto de vídeo que eu vou colocar e o tanto que eu vou ajudar você nessa grande empreitada que é passar em concurso público. Eu estava falando dos direitos de primeira geração, direitos do valor liberdade, direitos civis e políticos, vida, liberdade. Olha que interessante, um direito de primeira geração que às vezes você vacila, sabe qual que é? Já vi caindo em prova e já vi você errando. É a igualdade formal. Você sabia que, deixa eu colocar para cá, ó, que a igualdade formal é um direito de primeira geração e não de segunda geração? A igualdade formal, que é aquela igualdade perante a lei, que é o tratamento isonômico perante a lei. A lei é igual para todos. Isso é igualdade formal, é direito de primeira geração. A gente vai ver que a igualdade material, que é propriamente um direito de segunda geração. Então, cuidado. Se a prova te cobrar só igualdade é um direito de segunda, genericamente. Se a prova ela especificar em igualdade formal e material, aí você tem que especificar. Igualdade formal é um direito de primeira geração. E a igualdade material, aí justamente é a concessão de vantagens a grupos vulneráveis, e isso é a igualdade material. Já uma dica top para você que cai em prova também e pega muita gente. Então, olha só, primeira geração, eu fiz aí no quadrinho direitos civis e políticos, direitos negativos, direitos de defesa e a ideia de eficácia vertical. Dentro do século XVIII, no iluminismo, limitação de poder, e a gente teve os teóricos, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, que vão buscar a limitação do rei absolutista, que tudo podia à época, certo? Na segunda geração, você já sabe que o valor é a igualdade, certo? A igualdade. Eu terei os seguintes direitos na segunda geração. Direitos econômicos, direitos culturais e direitos sociais, beleza? Direitos econômicos, culturais e sociais marcam essa ideia de segunda geração. Para entender melhor, qual que é o contexto histórico? Aí aqui eu já estou no final do século XIX e começo do século XX. Aqui eu vou verificar que a sociedade ela é desigual, que há uma desigualdade fática entre as pessoas. Desigualdade econômica, desigualdade social, desigualdade racial. E aí o Estado verifica essa desigualdade que existe entre as pessoas e, por vezes, vai entrar naquilo que se chama de justiça distributiva. Justiça distributiva é uma política compensatória, como, por exemplo, as ações afirmativas, que vão conceder maiores doses de proteção a grupos historicamente vulneráveis. E aí, se na primeira geração eu tenho o abstenteísmo estatal, aqui é ao contrário. Aqui eu tenho o dever de atuação do Estado. Aqui eu tenho a ideia de prestação. Aqui eu tenho a ideia de fazer, de um fazer estatal. Aqui o Estado vai ter que agir como regra. Aqui eu vou ter, então, os chamados direitos positivos. Os direitos positivos, que são aqui deveres de prestação agora. Deveres de prestação. E no século XX, eu vou ter a Revolução Industrial, né? Eu esqueci de botar aqui o marco, começa a Revolução Industrial, eu tenho a exploração da mão de obra do trabalhador e eu tenho a necessidade de se proteger direitos dos trabalhadores e outros direitos sociais. Eu tenho a necessidade de se estabelecer um estado de bem-estar social, ou em inglês, welfare state. Beleza? Tranquilo? Aí eu vou ter direitos de prestação e não só o não fazer. Aqui o Estado ele sai da condição de vigia, de guarda noturno, para prestar o direito para você. Então, naturalmente, eu tenho direitos econômicos, sociais e culturais. Ou seja,
naquele exemplo aqui do próximo quadrinho, eu vou ter, então, exemplos de direitos de segunda geração. Aí eu vou ter, por exemplo, a educação, eu vou ter, por exemplo, a saúde, eu vou ter, por exemplo, o direito de previdência social, eu vou ter, por exemplo, a própria cultura, eu vou ter a assistência aos desamparados, direitos que impõem a chamada aqui igualdade, aqui ó, eu tenho a chamada igualdade material, que é justamente políticas focais, políticas compensatórias, compensando de fato desigualdades ocasionadas ao longo da história. E é muito mais fácil que eu consiga gravar quais são os documentos históricos que marcam os direitos de segunda geração, porque são 3 só. São 3. Se você grava esses 3, você consegue desenrolar na hora da prova. Quais são eles? Eu vou ter a Constituição Mexicana de 1917. Eu vou ter a Constituição de Weimar, lá na Alemanha, em 1919, e eu vou ter a Organização Internacional do Trabalho depois da Segunda Guerra Mundial, em 1919, quando da Liga das Nações. Todos esses documentos vão proteger direitos fundamentais sociais. A Constituição Mexicana foi a primeira que previu direitos dos trabalhadores como direitos fundamentais. Beleza? Tranquilo? E aí, se você grava esses 3 documentos históricos, fica mais fácil, porque eles sempre são os cobrados com relação à segunda geração. Tá, e os de primeira geração, professor, que você deixou? Eu tenho vários. Por exemplo, eu tenho a Carta Magna, lá na Inglaterra, de 1215. Eu vou ter o Habeas Corpus Act, de 1689. Eu vou ter, por exemplo, aqui o Bill of Rights, como um documento muito importante lá na Inglaterra, que vai conferir o fortalecimento do parlamento sobre o rei. Eu tenho a Constituição Americana, que é a primeira Constituição escrita no mundo, lá em 1787. Eu tenho a Declaração de Direitos e Deveres do Homem e do Cidadão, de 1789, quando da Revolução Francesa. Esses são alguns documentos importantes da primeira geração. E no nosso ordenamento, eu posso citar a primeira Constituição, a Constituição Imperial de 1824, em que pese ainda tinha escravidão, ainda tinha o tal do poder moderador, né? Mas avançou aí na implementação de direitos de primeira geração. Tranquilo? Fechado? Da mesma forma que eu, como regra, tenho a ideia que direitos de primeira geração impõem uma abstenção do Estado e direitos de segunda geração impõem uma ação do Estado, isso nem sempre vai acontecer. Porque, de novo, às vezes eu posso ter um direito negativo, um não fazer para que se respeite direito de segunda geração. Exemplo, sindicato. O sindicato está lá no artigo 8º da Constituição. É uma organização, é uma espécie de associação que vai representar a categoria de trabalhadores. É um direito coletivo do trabalhador, portanto, de segunda geração. Olha um exemplo em que o Estado ele vai não agir, ele vai se abster de agir para respeitar os direitos de segunda geração excepcionalmente, quando o Estado protege a livre criação de sindicatos. É um exemplo de direito de segunda geração que vai impor excepcionalmente uma não atuação do Estado. Beleza? Tranquilo? Num terceiro bloco, então, eu vou tratar dos direitos de terceira geração para depois falar da quarta e da quinta e da crítica a essa teoria das gerações ou dimensões dos direitos humanos os fundamentais. Espero que vocês tenham gostado, fiz com muito carinho. Professor Diogo Medeiros, já clica no outro vídeo, já deixa seu like, já curte, comenta, faz a porra toda. Tamo junto, trabalho e confia, até a próxima.